capítulo 2, página 71. Acrescentar um botão de recompartilhamento daria ao Instagram menos poder para demonstrar comportamento modelo. Todo mundo estaria interessado em viralizar. Mas as pessoas pareciam estar pedindo isso. O Twitter havia acabado de acrescentar um botão de retweet, pois os usuários estavam copiando e colando os tweets uns dos outros manualmente. Teria uma maneira automática de compartilhar postagens, seria ótimo para o crescimento do Instagram. Além de recompensar os usuários com a viralização, a opção de compartilhar o conteúdo dos outros poderia diminuir a pressão sobre quem achava que não tinha nada interessante para fotografar. Krieger criou um botão de recompartilhamento, mas nunca o lançou. Os fundadores achavam que isso violaria as expectativas que os usuários tinham ao seguir alguém. Você seguia uma pessoa porque queria ver o que ela fazia, o que ela via, experimentava e criava. Então os fundadores precisariam constantemente defender essa tese, agora que as redes sociais eram sinônimo de viralização, e não era só o Vale do Silício que os questionava. Em setembro de 2011, o Instagram já tinha 10 milhões de usuários. Os exponentes de Hollywood ainda estavam tentando investir, visitando o pequeno escritório da empresa em South Park. O ator e cantor Jared Leto fez um discurso desesperado. Quer dizer que se eu deixasse um saco de dinheiro aqui na sua porta, você não aceitaria? Em 2009, Ashton Kutcher, ator da série That 70 Show e as comédias como Cara, Cadê Meu Carro?, superou a CNN por ter a primeira conta no Twitter com 1 milhão de seguidores. Então, como Bieber, ele percebeu que estava criando muito valor para essa empresa em troca de nada. Então, Kutcher não era nada parecido com os personagens bobos que ele interpretava. Então, ele observou tudo o que pôde sobre o ramo da tecnologia e resolveu usar suas habilidades de identificar tendências de uma maneira mais lucrativa. Com Guy Ozieri, agente da Madonna, ele analisou todas as oportunidades e acabou pondo dinheiro em dezenas de empresas, não só de mídias sociais, incluindo a Uber, Airbnb, Spotify e a concorrente do Instagram, a Path, sempre que surgia um novo tipo de experiência para os consumidores. Então, quando havia 3 empresas fazendo a mesma coisa, por exemplo. Havia várias versões do Instagram. Havia o Pinterest. Quem conseguiria atração primeiro? Então, o efeito da rede levaria a tudo? Para saber se o Instagram era uma moda passageira ou uma rede duradoura, Kutcher e Ozieri da Madonna analisaram dados que mostravam que os usuários estavam passando cada vez mais tempo por lá, criando um hábito. Então é uma competição por atenção, explicou Kutcher. Todo mundo aprendeu isso no Facebook e no Twitter. Ozieri e Kutcher lutaram para conseguir marcar uma reunião, mas por fim chegaram ao escritório de South Park com seu tapete marrom e janelas de blocos de vidro dos anos 80 que mal deixavam a luz entrar. Ali encontraram uma equipe atarefada, concentrada em suas telas, tentando impedir que o aplicativo fracassasse, então ocupada demais para conversar. Systrom lhes atendeu e explicou que não estava procurando novos investidores, mas se dispôs a explicar a oportunidade de mercado do Instagram. Os filtros facilitavam o compartilhamento de fotos, diminuindo a pressão sobre os usuários. Um filtro no Instagram era como se o Twitter tivesse um botão para tornar o usuário mais inteligente. Se eu posso ajudar as pessoas a tornarem essas fotos mais bonitas, ficarem mais compartilháveis e torná-las mais compartilháveis, isso aqui ganha. Esse que é o ponto. Esse é o objetivo da ferramenta. Aumentar a experiência, a qualidade dessa experiência com as fotografias e compartilhando-as, né? Então, você precisa de um recurso para poder compartilhar, disse Kutcher. Systrom tentou explicar. Tem que ser um fluxo simples e limpo. Você poderá encontrar conteúdo, mas ele deve ser diretamente atribuído a seu criador, disse Systrom, usando um argumento que, segundo ele, seria atraente para uma pessoa que é paga por seus talentos.
Kutcher ficou impressionado com a falta de flexibilidade de Systrom diante de uma boa ideia, mas estava bastante intrigado, mais ainda, a ponto de convidá-lo, com seu amigo em comum, Joshua Kushner, para esquiar em Utah com outros fundadores do ramo de tecnologia, meia dúzia de homens que passariam a noite lá, numa grande cabana na neve. No meio da noite, Systrom irrompeu no quarto de Kushner e tinham que sair de lá imediatamente. O quarto de Kushner estava cheio de fumaça. A parede da lareira estava em chamas. Então, por volta das 4 da manhã, Systrom correu de quarto em quarto, até que todos os convidados já tivessem saído em segurança. E quando estavam todos do lado de fora, no frio, em suas roupas íntimas, segurando seus notebooks e celulares com carinho, esperando o corpo de bombeiro chegar. Ok, pensou Kutcher. Kevin é um bom líder. Então eles se tornaram amigos depois desse incidente na neve. E Kutcher, mais tarde, ajudou o Instagram a ganhar mais credibilidade na indústria do entretenimento. E agora sim, sem interesses comerciais. Tudo aquilo que o Instagram estava fazendo bem feito, que era obter a atenção das celebridades, criar comunidades em torno de interesses, tornar um natural acompanhamento da vida do outro em um telefone celular uma prioridade. Os destinos das duas empresas pareciam também tão entrelaçadas que algumas celebridades, quando visitavam o Instagram, perguntavam se podiam conhecer o Twitter também, sem perceber que eram serviços separados, empresas diferentes. No final de 2011, Jessica Verhilly, que trabalhava com desenvolvimento corporativo no Twitter, defendeu que não deveria ser assim. O Instagram havia construído uma rede sobre a do Twitter, com a mesma estrutura básica de investidores. Verhilly, que trabalhava com Krieger no programa Mayfield de Stanford, pressionou Dorsey a entrar de novo em contato com os fundadores para falar sobre a aquisição. Dorsey disse que Systrom parecia entusiasmado desde que pudessem chegar a um número atraente. As objeções de Ev Williams não seriam um problema nesse momento. Um ano antes, Dick Costolo, diretor de operações do Twitter, havia sido promovido a CEO, substituindo Williams, que assumiria um cargo no setor de produtos. Em março de 2011, Dorsey convencera o conselho do Twitter de que ele era o legítimo visionário para liderar o futuro da empresa como presidente executivo. O conselho tirou Williams de seu cargo com a ajuda do investidor e membro do conselho da Benchmark, Peter Fenton, exatamente como haviam expulsado Dorsey em 2008. Então Dorsey, enquanto ainda dirigia a Square, passou a ser presidente executivo do Twitter, trabalhando com Costolo para liderar a direção do produto. Quando há visões concorrentes no topo de uma empresa, em geral, cada executivo luta pelo reconhecimento de sua própria relevância e impacto, não deixando que faça o que é melhor para os seus consumidores, mas sim o seu interesse pessoal. Então era isso que os funcionários do Twitter viam em sua administração. Costolo queria se afirmar como CEO, mas Dorsey, que era o fundador, portanto, era uma disputa de holofotes. O número que a equipe de negócios tinha em mente para ir para o Instagram era de cerca de $80 milhões, valor que Costolo considerou muito alto para uma empresa tão jovem, que, segundo ele, era só um jeito melhor de compartilhar fotos no Twitter. Era improvável que competisse com o Twitter, porque o Twitter era um recurso para notícias e atualizações de figuras públicas. Outras pessoas presentes imaginaram que havia outro elemento em sua cabeça. Se o acordo acontecesse, Dorsey receberia o crédito. Então a discussão foi adiada. Mas o Instagram continuou se valorizando, firmando-se e encontrando seu caminho como mainstream. Apesar das dúvidas de Costolo, as celebridades continuaram acessando o Instagram, incluindo Kim Kardashian, Taylor Swift, Rihanna. Então, em janeiro de 2012, o Instagram ganhou um dos usuários mais valiosos do Twitter, o então presidente Barack Obama.
cuja conta foi aberta no dia da convenção partidária de Iowa para a campanha presidencial daquele ano. Então, o Instagram disse em seu blog que queria que a conta desse às pessoas uma noção visual do que acontece no dia a dia do presidente dos Estados Unidos e pediu que os jornalistas participassem, portanto, dos bastidores da campanha, postando o que viam. No mesmo mês, Krieger foi convidado por Michelle Obama a participar do State of the Union para explicar que ele não teria sido capaz de ajudar o Instagram a nascer sem um visto de trabalho para imigrantes. Enquanto isso, a equipe do Instagram, por fim, crescia. Amy Cole, que numa vida passada havia trabalhado na Chrysler, dando consultoria a pilotos de carros de corrida sobre a aerodinâmica, acabara de se formar em administração em Stanford. Um amigo lhe disse que poderia apresentá-la à equipe do Instagram depois de ouvi-la elogiar o aplicativo em uma viagem de degustação de vinhos em Napa Valley, na Califórnia. Ela se tornou a primeira diretora de negócios do Instagram em outubro de 2011. Apesar de ainda não saber negócios, não haver negócios para administrar, ela ajudou a empresa a encontrar um local para alugar por longo prazo em um prédio maior, do outro lado da rua mesmo, com janelas de verdade. Gregor Hushmoff, o amigo que Systrom havia inicialmente convidado para ser seu cofundador, entrou na empresa como engenheiro em dezembro, para fazer mais filtros, que pareciam seu recurso matador da época. A empresa também formalizou algumas de suas iniciativas editoriais. O Instagram tinha uma opinião sobre como era um modelo de conteúdo. Uma janela para a vida interessante. Uma vida interessante. Bailey Richardson, membro da equipe de comunidade, a partir de fevereiro de 2012, selecionou uma lista de usuários sugeridos para que as pessoas seguissem. Portanto, por padrão, eles não achavam que o Instagram era uma importante fonte para atração de celebridades. Eles valorizavam mesmo a interação entre pessoas comuns. A lista incluía fotógrafos, artesãos, chefes, atletas, no mundo todo. Mostrava especialmente aqueles que haviam sido dirigentes em frequentar ou organizar Instameets, como Svein, da conta New York City. Richardson também encontrou e promoveu personagens como Darcy the Flying Hedge Dog, uma conta administrada por um jovem japonês que gostava de vestir seu pequeno ouriço, e a Jedex, um monge tibetano calígrafo. As ferramentas técnicas para administrar contas ainda eram ruins ou inexistentes. Um dia, naquele inverno, Scooter Braun deu um alarme no Instagram. Bieber estava bloqueado no aplicativo. Mas o Instagram não tinha um sistema confiável para redefinir senhas. Então disseram a Braun que poderiam fazer isso por telefone, mas Bieber precisava atestar sua identidade. Tudo bem, disse Braun. Justin vai ligar para vocês. Richardson atendeu. Olá, aqui é Justin. Não havia perguntas de segurança prontas, portanto, uma declaração teria de ser prova suficiente de identidade. Então, ela redefiniu a senha de Bieber por telefone. Incrível, né? Isso acontecer há 10 anos atrás. No início de 2012, um funcionário antigo do Twitter, chamado Elat Gill, assumiu a área de estratégia corporativa e fusões e aquisições no Twitter e fez ressurgir a ideia de comprar o Instagram. Pessoas importantes estariam entrando no aplicativo e as coisas estavam começando a acontecer por lá. Explicou em uma apresentação sobre sua estratégia para o trimestre. Em 2009, o Twitter começava a ser levado a sério como fonte de notícias por alguém que postara uma foto incrível em um avião pousando perfeitamente no Rio Hudson, em Nova York. E se outra foto como essa fosse postada no Instagram? E se o Instagram se tornasse de maneira padrão
a forma de compartilhar fotos no Twitter. Esse cenário seria ruim para o Twitter, a menos que comprassem o Instagram, argumentou Gill. Dorsey ainda era presidente executivo, não estava mais envolvido no trabalho diário da área de produtos. E dessa vez, Costello não só fora receptivo à ideia do Instagram, como também estava disposto a ser bem agressivo. Ele se reuniu com Krieger e Systrom no bar do Hotel Four Seasons, em São Francisco. Os fundadores do Instagram não ficaram muito entusiasmados, porque achavam que estavam começando apenas. Mas para Systrom, seria uma boa prática ser educado e se reunir com eles. O Twitter detinha as chaves de grande parte do crescimento do Instagram, assim como o Facebook. E a Apple também. Se prejudicassem alguns desses relacionamentos, poderiam prejudicar o potencial da empresa. Costello saiu da reunião achando que, se conseguisse cortejá-los o suficiente, poderia fazer as coisas acontecerem. Na mesma época, Dorsey estava tentando por um ângulo diferente, convidando Systrom e Krieger para uma conversa informal no escritório da Square. E aí Costello e Dorsey estavam alinhados. O Twitter precisava apostar alto nessa. O número tinha que parecer insano, mas valeria a pena. Então Gill e Auli Rogani, diretor financeiro do Twitter, elaboraram um documento com os termos da aquisição. O Twitter estava disposto a oferecer entre 7% a 10% de suas ações pelo negócio, no valor de 500 a 700 milhões de dólares, com certa margem de manobra interpretativa, visto que as ações do Twitter ainda não eram públicas. A porcentagem foi calculada com base na ideia de que o Instagram tinha entre 7% e 10% dos 130 milhões de usuários do Twitter. Em março, Systrom fez uma apresentação em uma conferência exclusiva realizada no Arizona para um banco de investimento chamado Allen & Company. Rogani, Costello e Dorsey estavam lá. Certa tarde, alguns dias depois da conferência, Rogani e Dorsey se encontraram com Systrom para beber alguma coisa ao redor de um poço de fogo. Dorsey não bebia na época, mas Systrom bebeu uísque. Não há acordo sobre o que aconteceu depois. Fontes do Twitter dizem que Rogani apresentou o documento com os termos, com um espaço para Systrom assinar, e ele devolveu, dizendo que achava que não deveria vender. Mas Systrom negaria mais tarde que ouvira números ou vira um pedaço de papel. Termos ou não, todos eram unânimes, quanto a Systrom não ter aceitado. O Twitter deu início a uma ofensiva total à base de vinhos e jantares para os fundadores, até que pudessem convencê-los. Capítulo 3. Ele nos escolheu, não o contrário. Daniel Rose, ex-vice-presidente de parcerias do Facebook, sobre a decisão de Kevin Systrom. Gregor Rochmuth precisou de alguns segundos para atender o telefone, porque estava encarando o desafio de comer seu jantar. Um enorme burrito do Mission District, em São Francisco, com uma tortilha esticada enrolada ao redor de um amontoado de ingredientes. Qualquer manuseio incorreto poderia causar uma explosão de guacamole e arroz embebidos em salsa. A ligação era de Krieger. Era raro Rochmuth falar com seu chefe tão tarde da noite, em um pleno domingo. Está tudo bem? Perguntou Rochmuth. E aí, disse Krieger. Você precisa chegar cedo amanhã, tá? Então, Rochmuth passava quase todos os seus momentos de vigília no escritório. Na semana anterior, em 2 de abril, ele ajudara durante a noite toda a preparar o lançamento do Instagram para Android. Eu normalmente chego às 8, disse o engenheiro, meio na defensiva. 8 tá bom, disse Krieger. Então ele explicou que tinha algumas novidades para discutir e depois desligou. Rochmuth passou uns seguintes mordidas melecadas, imaginando o que poderia ser. Mais tarde, naquela mesma noite, Tim Van Damme estava descendo uma montanha, sentindo-se grato.
por fim chegar à Califórnia. Tinha pela frente a sua primeira semana inteira em São Francisco com a equipe do Instagram. Eles o haviam contratado durante o inverno, quando Tim estava bastante desesperado. A empresa onde trabalhava, com a sede em Austin, Texas, o aplicativo de check-in Gowalla, havia sido adquirida pelo Facebook em dezembro, mas nem todos os funcionários foram mantidos. Então, sem o Instagram, ele não teria seguro-saúde em tempo de sua esposa dar luz à sua primeira filha. Van Damme teve sorte, porque Systrom lera uma mensagem direta que ele mandara no Twitter, elogiando o Instagram e perguntando se precisavam de ajuda. Acontece que eles precisavam de ajuda desesperadamente. Então, Systrom e Krieger estavam tão ocupados que não tinham tempo de começar a procurar um designer. Van Damme fez algumas entrevistas com os fundadores. Krieger teve que interromper a conversa a certa altura para reiniciar os servidores, porque o galã adolescente Justin Bieber havia postado de novo, causando novamente um colapso. Esse é um problema legal de se ter, né? Pensou Van Damme. O designer se tornou o 9º funcionário do Instagram, quando a sua filha tinha apenas dias de vida. A maioria das startups fracassa, pensava ele, mas pelo menos por enquanto tinha um emprego, redesenhando botões e logos de um aplicativo cujos criadores se preocupavam com o estilo. E ele também recomendou um amigo. O Instagram contratou Philip McAllister, outro funcionário da Gowalla, que não recebera uma oferta do Facebook para projetar a versão Android do aplicativo. Van Damme trabalhou em uma pequena mesa da cozinha em Austin até que sua jovem família pudesse fazer a mudança. 3 meses depois, quando chegaram à Califórnia, comemoraram a transição com um fim de semana em Lake Tahoe, na esperança de capturar um pouco de neve de término de estação naquele fim de semana de Páscoa. Enquanto fazia a viagem de 3 horas para sua nova casa, o telefone de Van Damme tocou. Era seu CEO. Perguntando, pode chegar no escritório amanhã às 8? Perguntou Systrom. Tudo bem, respondeu Van Damme. Obrigada, disse Systrom. Tenha uma boa noite. Só isso. Van Damme desviou os olhos da estrada por 1 segundo para lançar um olhar de pânico à sua esposa. Você demitido? Disse. Ele sentia isso nos ossos. Ninguém faz uma reunião às 8 da manhã no Vale do Silício. Quando Van Damme e Hochmuth chegaram no escritório da manhã seguinte, ficou claro que todos os outros haviam recebido a mesma mensagem. Os funcionários cochichavam suas teorias. Talvez houvesse acontecido uma grande invasão de hacker. Talvez algo houvesse dado errado com a recente angariação de fundos de capital de risco. E o Instagram estivesse realmente sem dinheiro e precisasse fechar. Cada um esperava uma coisa. Na sala da frente do novo escritório de South Park, eles organizaram um meio círculo de cadeiras de frente para a porta. Josh Riddle ligou para Dan Duffy, o único funcionário que eles tinham em Washington, D.C., e deslizou seu iPhone pelo tapete azul marinho em direção aos sapatos de Systrom, para que Toffoli também pudesse ouvir o que os fundadores tinham a dizer. No fim de semana, tivemos algumas conversas sobre uma possível aquisição, disse Systrom. Isso não era tão louco, pensavam os funcionários. O lançamento para Android na semana anterior havia sido bem sucedida. O aplicativo foi baixado por mais de 1 milhão de vezes nas primeiras 12 horas pelo sistema Android. Ele disse, então, Systrom falou que conversou com Mark Zuckerberg, prosseguiu. Ainda normal. Dissemos sim para o Facebook. Seremos comprados por $1 bilhão. Isso não era normal. Era simplesmente inacreditável. Os funcionários ofegaram, soltando sons guturais. Alguns riam, sem saber como controlar sua surpresa, ao passo que outros não conseguiam conter as lágrimas. Jessica Zollman apertou a coxa de Hochmuth de tão nervosa. Amy Cole agarrou as mãos das pessoas sentadas ao seu lado. Tim Van Damme e Philip McAllister se olharam. Qualquer um, menos o Facebook, pensaram. Será a mesma situação que passamos no Gowalla.
Mas era US$ 1 bilhão, 1 bilhão, um número mágico, inédito para aquisições de aplicativos móveis. O Google comprara o YouTube por 1,6 bilhões. Sim, mas fazia 6 anos, antes da crise financeira dos Estados Unidos. O Facebook não fazia aquisições como essa normalmente. Tudo que eles compraram era despido, mantinham os fundadores e a tecnologia, mas matavam o produto. O Instagram seria morto, então? Precisariam arranjar outro emprego? Ou seria possível que todos eles ficassem seriamente ricos, trabalhando para o Facebook, uma gigante? Shane Sweeney, nervosamente, arrancara o rótulo de sua garrafa de água Perrier, vazia, e colocava os pedaços dentro do vidro. Systrom explicou o que aconteceria a seguir, logisticamente. Eles iriam à sede do Facebook conhecer a administração deles. Um ônibus iria buscar todos mais tarde. Mas suas palavras mal foram registradas. Sua voz se transformou em ruído de fundo num processo de pensamento que se dava na cabeça de todos. Tão indecifrável quanto a fala de uma professora dos desenhos animados de Charlie Brown. Todos voltaram à realidade quando Systrom explicou que a notícia se tornaria pública em 30 minutos. Liguem para sua família, disse. Façam o que for necessário antes disso. Hinder pegou seu iPhone aos pés de Systrom, só que o celular não estava no Viva Voz, de modo que Toffey não havia conseguido ouvir nada. Era a primeira pessoa para quem Hinder precisaria explicar tudo. Os demais voltaram, cada um à sua mesa, as mesas da IKEA para o novo escritório que Zoman havia providenciado apenas um mês antes. Dispensaram o champanhe, ainda fechado na Sequoia Capital, destinado a comemorar a rodada de financiamento de $50 milhões fechada na semana anterior. Essa primeira notícia foi um marco, mas a atual era como uma tonelada de tijolos. Não pensei que as coisas acabariam assim, disse Sweeney e Hotchmut. As perguntas dos familiares eram óbvias, sobre o dinheiro, mas não havia resposta para elas. Systrom não mencionara o assunto. Alguns minutos depois, Van Damme, ainda processando tudo, precisava de um cigarro. Começou a andar em direção à porta. Não vá lá fora, gritou um colega atrás dele. Eram cerca de 9h10, o que significava que a notícia se tornara pública 10 minutos antes. Robert Scoble, o blogueiro de tecnologia, já estava parado em frente ao escritório, dentro de seu Prius branco. Boa, pensou Van Damme, enquanto fechava a porta rapidamente. Ser interrogado por uma personalidade do Twitter era praticamente o oposto do que ele precisava naquele momento. Então logo surgiram vans brancas de jornalistas, bem como fotógrafos. Sem poder sair do escritório, os funcionários navegavam na internet. Segundo a Reuters, o valor de $1 bilhão era impressionante para uma fabricante de aplicativos sem receita significativa. Zuckerberg estava pagando um preço alto demais por uma startup que causa só muito burburinho, mas não tem um modelo de negócios, ecoou a CNN, comparando o acordo com os $35 milhões do Yahoo para a aquisição do Flickr, 7 anos antes. Alguns dos 30 milhões de usuários do Instagram estavam tweetando a respeito de uma preocupação diferente, que o Facebook dissolvesse o Instagram, ou que o incorporasse ao feed de notícias, ou simplesmente colocasse seu próprio selo no produto, enchendo-o de recursos que acabariam com sua simplicidade. E o Facebook teria controle sobre todos os dados das fotos do Instagram, o que não parecia também uma boa ideia, uma boa coisa bem vista pelos usuários. Então ele já era notório por sua tendência em alterar os termos de privacidade dos usuários, coletar e compartilhar dados com os desenvolvedores de aplicativos de maneiras que os usuários não entendiam e até marcar automaticamente pessoas nas fotos usando um software de reconhecimento facial. As declarações públicas de Systrom e Zuckerberg tentaram tranquilizá-los. É importante deixar claro que o produto Instagram não vai desaparecer, disse Systrom no blog do Instagram.
Estamos comprometidos a desenvolver o Instagram de forma independente, dizia a publicação de Zuckerberg no Facebook. É a primeira vez que adquirimos um produto e uma empresa com tantos usuários. Não planejamos fazer isso muitas vezes. O que veio a seguir aconteceu em território desconhecido para o Instagram e para o Facebook. Bem, terminando então na página 82.